que eles talvez não tinham uma visão da importância, né, do consagrado, sempre da importância deles, do tempo na vida eterna deles, né? E hoje em dia, apesar de nós termos muitos templos e a igreja está estabelecida na Terra hoje, talvez a gente semelhantemente possa sofrer do mesmo problema às vezes, não entender a importância dos templos. E gostaria que a gente pudesse ponderar sobre isso, de fato, ao estudar essa designação durante nossa aula hoje. Quão importante é o templo para mim? Como é que eu tenho demonstrado a importância dos templos para o Senhor na minha vida? Alguém mais gostaria de compartilhar algo? Bem, então vamos lá. O texto aqui, meus amigos. Ah, na sessão, nessas sessões, nós podemos ver que o Senhor ele deu um mandamento para os santos construírem dois templos, tá bom? Um em Kirtland e um no Missouri, tá? E tem uma questão aí curiosa, porque a revelação para construir o templo de Kirtland foi dada em dezembro de 1832, que está lá na seção 88 de Doutrina e Convênios, e a gente já passou por ela. E o Senhor deu essa revelação e essa ordem nesse período, em dezembro de 1832. O que acontece, se nós olharmos depois, o cabeçalho da seção 95, essa revelação foi dada aproximadamente em 1º de junho de 1833, 6 meses depois. E o Senhor viu que os santos não tinham ainda feito tudo o que eles precisavam para construir o templo. O Senhor deu uma ordem 6 meses atrás, eles chegaram a comprar um terreno para o templo de Kirtland, mas eles não fizeram todos os esforços para construir o templo que o Senhor esperava. E o Senhor começa essa sessão corrigindo os membros. E na sessão 94 e 97, o Senhor dá algumas instruções sobre a dignidade de entrar no templo. O que ele espera que nada impuro possa entrar no templo. Mas vamos começar aqui na sessão 95, tá? Vamos ler os primeiros versículos e ver o que aconteceu por causa dos santos não terem construído o templo, né? Por terem negligenciado a construção do templo. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos ler os versículos de 1 a 3. Ah, e aqui. Sabrina, você consegue ler para nós? Em verdade, assim diz o Senhor a vós, a quem amo, e a quem amo também castigo, para que seus pecados sejam perdoados. Pois com o castigo preparo um meio para livrá-los da tentação em todas as coisas, e eu vos amo. É necessário, portanto, que sejais castigados e repreendidos perante minha face. Porque pecastes contra mim com grave pecado, não tendo considerado em todas as coisas o grande mandamento que vos dei concernente à construção de minha casa. Já. Por que o Senhor castigou o povo? Queria castigar o povo aí, de acordo com essa escritura. Quais são os motivos que ele deu? Ele amava o povo, por amor ao povo. É um Duas dos. vezes, né? Oi, William, pode falar. Tá, por amor ao povo, por amor ao povo dele. O povo de Israel, ele precisava repreender eles. É um dos motivos, né? Diz também aí que, por meio desse castigo, ele poderia livrar os filhos dele da tentação e outras coisas. William, para você, o que significa saber que Deus, por nos amar, às vezes ele vai nos corrigir e nos castigar por nos amar? O que significa isso para você?
pelos demais. O que que significa saber disso? Que às vezes, por nos amar, por querer cuidar de nós, o Senhor vai nos castigar, vai nos corrigir. Que significado tem para vocês saber disso? Hoje, presente, sim, eu não sou tão velho assim, mas eu olho para trás e eu vejo, às vezes, quando a minha mãe me castigava, entendeu? Não me castigava, mas me repreendia em algumas coisas. Naquele momento, eu não entendia que era para o meu crescimento, amadurecimento. Eu via que ela era uma mulher chata. Tá me brigando aqui é chata, tá me repreendendo aqui é chata, né? E hoje eu consigo olhar para trás e perceber que se não fosse pelos castigos ou pela repreensão dela, talvez eu teria perdido o rumo. Então, para mim é importante saber que Deus, ele se preocupa comigo ao ponto de deixar que eu experimente algo como um castigo para que ele possa, para que ele consiga me dar aquilo que eu necessito, né? Seja espiritual ou material. Não sei se deu para entender muito bem, não sei se o meu áudio está bom, mas eu penso Sim. isso, para mim é importante. Deu para entender. Obrigado. E acho que tem muito a ver com a situação deles, né? O Senhor queria, às vezes o Senhor nos corrige, a gente vê isso no livro de Mórmon também, porque a nossa vida está indo num rumo que é errado. Então ele vai nos corrigir e vai nos, às vezes vai ser difícil, vai ser duro, porque ele quer que a gente mude o rumo, ele quer que a gente mude a rota. E principalmente, às vezes a gente está tomando escolhas que a gente está se afastando dele. E ele vai nos corrigir para que a gente possa retornar para ele. Muitas vezes ele vai nos corrigir para que a gente possa se arrepender. Geralmente, a correção do Senhor, por trás dela, ele quer promover uma mudança em nós, uma mudança de comportamento. E lembra, né? Às vezes o Senhor, ele usa aí, ele faz isso conosco por meio dos nossos líderes. E às vezes os nossos líderes vão nos corrigir. E é importante a gente aceitar a correção dos líderes, né? Às vezes a gente está na igreja e um líder fala mais firme com a gente, né? Mais duro, e a gente fica triste, a gente fica chateado. Às vezes a gente costuma dizer que tem membro que é casca de ovo, né? Qualquer coisinha já quebra, né? Coisa. Mas lembra que o Senhor corrige aqueles a quem Ele ama, né? Esse é um procedimento dele que a gente precisa lembrar, tá bom? Ah, lá no seu manual tem uma observação sobre isso que eu queria compartilhar com vocês. Ah, Letícia, você consegue ler para nós? Conforme usada nesta revelação, repreender significa corrigir por meio de punição e purificar. A repreensão do Senhor não pretendia punir, mas corrigir e levar seu povo ao arrependimento, para que seus pecados fossem perdoados. Outras passagens de Escrituras atestam os propósitos amorosos do Senhor para repreender seu povo, inclusive para ajudá-los a se lembrarem, né? Para ajudá-los a se lembrarem, ajudá-los a aprender obediência e refiná-los como o ouro. Assim, os discípulos de Jesus Cristo deveriam levar no coração as palavras em Jó: Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não despreze, não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. A Letícia, olha só, aqui tem outros motivos, né? Do porquê que o Senhor nos corrige. Também é para nos purificar, também é para nos refinar, também é para nos ensinar a obedecer às vezes. Esses são os motivos. Mas às vezes a gente pode ser levado a desprezar o castigo do Senhor. E eu queria perguntar para vocês, na sua opinião, o que pode nos levar, às vezes, a desprezar ou não aceitar a correção do Senhor?
O orgulho, né? Sim, sim. Achar que tá certo, achar que não merecia aquilo. Aí eu acredito que o orgulho, ele é a coisa que mais faz com que a gente não dá nem a chance de tentar compreender ao Senhor quando nós não somos humildes. Por isso o Senhor ele fala para nós a todo momento, sede humildes e tende teu coração quebrantado, e somente esses conseguirão entender o motivo por trás do que o Senhor está passando. Porque quando nós temos o orgulho, isso que ele falou aqui, né, do ego, da personalidade forte, entre aspas, é exatamente a pessoa ela acha que ela sabe mais do que o Senhor. E quando ela acha que ela sabe mais do que o Senhor, ela está sendo orgulhosa, né? Então, o orgulho ele faz com que a gente não aprenda, com que o nosso caminho ele não seja mudado. Verdade, obrigado, Letícia. Por isso que o orgulho pode ser uma grande pedra de tropeço para nós, né? E temos que tomar cuidado com isso, né? Nosso orgulho, às vezes nosso ego, essa nossa personalidade, a gente queria achar que as coisas têm que ser do nosso jeito. Às vezes a gente vê isso, muito isso na igreja. E isso às vezes acaba nos colocando contra os líderes do Senhor. E quando a gente é corrigido, a gente não aceita a correção. E aqui no Doutrina e Convênio o Senhor fala, né? Aquele que não recebe correção, que não aceita, não é digno do reino, né? William? É. Ah, eu lembrei de uma situação no livro de Mormon, onde Nefe, eu acho que é primeiro Nefe 16. Nefe, ele tinha falado coisas pesadas para a família dele, né, para os irmãos dele, para todo mundo, para o grupo inteiro que estava acompanhando eles na viagem no deserto. E, e às vezes a gente se põe nesse papel de juiz, né, ou de, pô, não aceito o que o presidente Barbosa está falando, é injusto, é chato, mas Neff disse que às vezes ele conhecia ter falado coisas duras para os iníquos, né? Então, às vezes, a gente está tão Sim. com a nossa iniquidade ou com aquelas coisas que a gente guarda em segredo ou com a nossa personalidade forte que a gente acaba ali, né, ficando cego e não reconhecendo que a gente precisava ouvir. Eu lembro de uma situação que eu acho que você vai lembrar. Eu era secretário da Estaca, era seu secretário. E o Helder Fusco veio aqui e ele falou palavras duras contra nós. Eu E lembro. aí o Rafael, você perguntou assim, o que que vocês acham que Helder Fusco, das palavras de Helder Fusco? E eu disse assim, eu lembro do meu comentário, pelo menos, né? Eu disse assim, olha, eu concordo com o Helder Fusco, né? Eu achei que a gente estava um pouco negligente em algumas coisas e ele foi justo. Não, não só a gente, né? A estaca como um todo, naquela época. E, enfim, algumas pessoas falaram outras coisas. Não, não liga, bora tirar as coisas. Você diz, bora tirar as coisas boas, né? Vamos aprender. Então, às vezes, a gente se coloca nessa situação, né? De não aceitar a vontade por ego, por personalidade forte e acreditar que é só isso. Nosso ponto de vista é o único que vale. Obrigado, muito interessante. Helder Fusco, Helder Fusco chamou nossa atenção mesmo, viu? Chamou nossa atenção forte, com força, né? Mas a gente tem que ser humilde, temos que ser humilde, né? E aceitar a correção. Ser humilde e ainda agradecer a correção, né, William? Ser grato. Ser grato pela correção. Bem lembrado, obrigado. A Letícia compartilhou aqui no chat. Hoje vi um meme que dizia: Me pondo de castigo, pois esqueci que Deus está no controle de tudo e sorteio de novo. Boa, Letícia. Às vezes ele faz isso conosco porque a gente esquece, né? Eles esqueceram, Santos. Só para lembrar, né? A gente tem essa natureza de esquecer. E o Senhor gasta um tempo. Olha só, Deus, o Elder Oaks fala sobre isso, né? Deus, ele tem muita coisa para fazer, mas ele nos ama tanto que ele gasta um tempo conosco, individualmente, com cada um de nós.
para nos refinar por meio da correção, porque Ele quer que sejamos como Ele é. Então, a gente tem que ser grato pela correção do Senhor, quando ela vier, e segui-la, né? Ah, depois que o Senhor deu essa correção a eles, ele deu algumas instruções, seguindo aqui na seção 95, sobre o porquê que ele quis lembrar os santos, porquê que eles precisavam construir o templo, que bênçãos ele queria derramar sobre eles. Vamos relembrar juntos aqui os versículos 4, 8 e 9. Vamos ler esses versículos enquanto a gente está lendo. Queria que vocês tentassem identificar aí como é que os santos seriam abençoados, né? Por obedecerem a esse mandamento de construir o templo, né? Quais são as bênçãos que o Senhor prometia a eles? Deixa eu ver aqui. Jaque, você pode ler para nós? Para a preparação com a qual tenciono preparar meus apóstolos para podarem minha vinha pela última vez, para que eu execute meu estranho ato, para que eu derrame o meu espírito sobre toda a carne. Sim, em verdade vos digo, dei-vos o mandamento de construirdes uma casa, onde tenciono investir os que escolhi com o poder do alto, pois essa é a promessa do Pai a vós. Portanto, ordeno que permaneçais, sim, como ordenei a meus apóstolos de Jerusalém. Quais são algumas promessas que o Senhor estava fazendo para eles aqui por construírem o templo, se eles obedecessem, né, esse mandamento de construir o templo? E que o Senhor queria estender a eles? E bênçãos. Quais bênçãos eles iriam receber por cumprirem o mandamento de construir um templo? Consegue Por identificar exemplo, aí? Oi? ele fala algumas coisas, na verdade, né? O próprio Senhor, é interessante que é o próprio Senhor falando, né? Que ele tem essa intenção de dar para a gente tudo isso. Primeiro, eu gosto dessa parte, desse primeiro versículo, que ele fala que ele vai derramar o seu espírito sobre toda a carne. Não é sobre somente os membros da igreja, é sobre todos os filhos de Deus. Eu gosto muito disso, de pensar que as bênçãos do Senhor, elas não são só para os membros da igreja. Às vezes a gente se engana com isso. Quando o templo é erigido, todo o redor é abençoado, todas as pessoas são abençoadas com essas bênçãos do templo. Essa é uma, né, William? Obrigado. Toda região, toda cidade é uma luz na escuridão, tem um templo no local. Todas as pessoas são abençoadas de alguma forma. Por ter um templo, ter um templo na cidade é ter o Espírito derramado com certeza, né? Obrigado, William. A Letícia aqui recebeu o Espírito e ser investido do poder do alto. Sim, ele falou aqui, né, no versículo 8: tenciono ou desejo, ou é meu propósito, investir os que escolhi com o poder do alto. Obrigado, Letícia. Aí eu pergunto para vocês, o que significa ser investido com esse poder do alto, na sua opinião? Significa ser investido com o poder do alto?
que significa vitória para você? Ah, eu estava pressentindo essa pergunta. Ah! Eu estava pensando aqui, né, sobre isso. A gente escuta muito sobre ser investido com o poder do alto, que nós vamos no templo, até a própria ordenança da investidura que a gente faz, né, que a gente é investida. E eu estava pensando um pouco sobre isso durante a semana também, né, que nós somos investidos com o poder que a gente é investido é o poder do sacerdócio, né, quando nós fazemos nossos convênios. Tanto é que eu estava até lendo sobre isso essa semana, que não os homens portam sacerdócio, mas nós também temos esse poder por meio da investidura, né? Então eu acho que esse poder do alto é o poder que Jesus Cristo tem, é o poder que ele criou os mundos, é o poder que ele exerce, e querendo ou não, isso é o poder do sacerdócio, né? Bem legal, Vitória. Obrigado. Esse é o poder do alto, o poder do sacerdócio. E sabe que aqui nesse versículo 4, quando ele fala aqui, para que eu execute meu estranho ato, esse estranho ato significa a restauração do evangelho, a restauração da plenitude do evangelho. Até o momento dessa revelação, nem todas as chaves do sacerdócio haviam sido restauradas. E essa era uma promessa que ia se cumprir nesse templo, que todas as chaves do sacerdócio seriam restauradas, que os santos iam poder, por meio dessas chaves, desfrutar desse poder do alto que a Vitória falou. Esse é o estranho ato que o Senhor Jesus Cristo fala aí, né? É a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Só para. Obrigado, Vitória. Reforçando o que ela falou. Ah, a Letícia também compartilhou aqui no chat. Ser investido do poder do alto é receber de Deus por meio do Espírito, é receber de Deus por meio do Espírito Santo e das ordenanças sagradas a autoridade, conhecimento e força espiritual necessárias para cumprir nosso propósito e edificar o reino de Cristo. Excelente, Letícia. Muito boa definição também. É esse poder que a gente recebe de Deus, né, por meio das ordenanças, dos convênios que a gente faz no templo. E só são feitos na casa do Senhor com a autoridade, né, do sacerdócio. O Elder Ballard, ele reforça isso, né, que vocês estão compartilhando conosco aqui nessa declaração. Gleidson, você pode ler para nós? Consegue ler aí, Gleidson? É a Marilyn, presidente Ô, Merlin, tudo bem? desse aplicativo. Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. Posso ler, sim. O Elder M. Russell Ballard, do Quórum dos Doze Apóstolos, descreveu as bênçãos de sermos investidos de poder no templo do Senhor. Quando os homens e mulheres vão ao templo, ambos são investidos com o mesmo poder, que por definição é o poder do sacerdócio. Nosso Pai Celestial é generoso com seu poder. Todos os homens e todas as mulheres têm acesso a esse poder para ajudá-los em sua própria vida. Todos aqueles que fizeram convênios sagrados com o Senhor e honram esses convênios têm direito de receber revelação pessoal, de ser abençoados pelo ministério de anjos, de ter comunhão com Deus, de receber a plenitude do Evangelho e, no final, de tornar-se herdeiros juntamente com Jesus Cristo de tudo o que nosso Pai possui. Obrigado, Merlin. Olha só, aqui fala algumas promessas, né? Queria perguntar para a Merlin e para os demais, como vocês têm visto essas bênçãos na vida de vocês, por vocês serem investidos de poder do alto, devido aos convênios, às ordenanças que vocês realizaram no templo? Como é que vocês têm visto essas bênçãos serem derramadas na vida de vocês, da revelação pessoal, do ministério de anjos, da comunhão com Deus? Como é que vocês têm visto isso na sua vida? Presidente, eu vou citar um deles, né, que é o de ter comunhão com Deus. Dos pontos que eu mais gosto na investidura é o conhecimento que a gente recebe, né?
com toda a cerimônia, toda a, enfim, o, a investidura. Tudo que a gente aprende, tudo que a gente se compromete a fazer e a gente aprende a respeito daqueles mandamentos, para mim é um dos pontos mais importantes, porque me faz entender um pouco do que o Senhor espera de mim, né? Do que o Senhor precisa que eu faça para que eu eleve o meu nível, para que eu eleve o meu nível mesmo, né? Como pessoa, como as minhas exigências, principalmente. Então, assumir esse compromisso com o Senhor por investidura fez com que eu tivesse que moldar algumas coisas em mim para que eu pudesse. Aquele ditado, né? Que com grandes privilégios vem grandes responsabilidades. Então, a investidura ela te traz grandes responsabilidades, que se você viver, você vai viver grandes privilégios, né? E esses dias eu estava até falando com o Gleidson, foi muito engraçado, que eu olhei para a Olivia, aí eu fiquei olhando para ela, eu falei pro Gleidson, eu falei, amor, às vezes eu não acredito. Eu fico pensando, né? A Olivia, ela nasceu no convênio, né? E, tipo, ela tem um privilégio que eu não tive e eu sempre tive o desejo de que meus filhos tivessem. Então, ter comunhão com Deus realmente eu testifico de que é uma das bênçãos que a gente tem quando a gente faz investidura, né? E essa bênção, ela é para toda a vida se a gente se manter digno, né? E o Senhor, ele realmente nos abençoa, e ele eleva o nosso testemunho, as nossas exigências, nossos pensamentos, e, enfim, tudo. Legal, poxa, obrigado, Mary. Excelente, obrigado pelo seu testemunho. Eu testifico que essas bênçãos são derramadas em grande abundância em nossa vida. O Senhor promete nessa designação para eles que eles iam ver Ele, que eles iam ver a Deus. E ver Deus é isso também. É você estar em comunhão com Ele, conhecê-lo, saber quem Ele é e o que Ele pode fazer por você. E o templo as ordenanças do templo são um meio que a gente pode conhecer o Pai Celestial, o Salvador Jesus Cristo. Poxa, obrigado, Maria. Ah, esse era o propósito do Senhor para os santos, né? Que a plenitude do Evangelho fosse restaurada e para que eles pudessem ser investidos com esse poder do alto, né? Com esse poder do sacerdócio. E o Senhor fala nessa sessão que ele daria poder para eles construírem o templo. E sabe que os santos, aqui nesse bloco, a gente não vê muito isso, mas se a gente vê o livro Santos e estudar um pouco mais, a gente pode ver que os santos, os membros, eles tiveram que fazer muitos sacrifícios para construir o templo. Esse primeiro templo dessa dispensação. E teve muita oposição para que esse templo não fosse construído. E tem aqui algumas histórias, algum contexto histórico sobre esses sacrifícios que foram feitos. Eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre isso. Deixa eu ver aqui. Ah, Irmão Marcelo, você consegue ler para nós, meu amigo? Marcelo? Não sei se o Marcelo consegue. Então, Letícia? Oi, oi. Dá para me Oi, escutar? oi. É que eu tô aprendendo ainda a mexer nesse aplicativo, eu peço desculpa. Opa, conseguimos te ouvir Tá bom. sim. Consegue ler para nós? Sim. Sacrifícios feitos para construir o templo de Kirtland, é isso? Isso mesmo. Imediatamente após a sessão 95 ter sido recebido, Hiram Smith começou a limpar o terreno onde o templo seria construído. A construção do templo foi um grande desafio. Havia apenas cerca de 150 membros da igreja na área. Eles não tinham experiência ou habilidades para supervisar a construção de um edifício tão grande. A construção do templo também representaria dificuldades financeiras para a igreja e para os membros. Não obstantes, eles foram trabalhar e o Senhor cumpriu sua promessa de dar-lhes poder para construí-la. Eu não sei essa parte. Artemis Milete
Um converso de Canadá e pedreiro experiente mudou-se para Kirkland e supervisionou a construção. Obrigado, Marcelo. Sim. Jaque, pode ler para nós? Sim. Outro converso, John Tanner, forneceu ajuda financeira em um momento crítico. Homens, mulheres e crianças da região doaram tempo, trabalho e recursos para construir o templo. Beleza. Presta atenção que esses homens e mulheres doaram tempo, trabalho e recursos para construir a igreja. Não sei quantos de vocês conhecem a história de John Tanner, desse converso, que ele ajudou financeiramente a igreja muito para construir esse templo. Eu queria fazer uma coisa um pouquinho diferente hoje na nossa aula. Eu queria compartilhar com vocês um vídeo que conta a história de John Tanner. E é uma história de muito sacrifício. Talvez alguns de vocês já conhecem essa história dele, já assistiram esse vídeo. Mas enquanto nós assistimos essa história dele, eu queria que a gente ponderasse no seguinte aqui, ó. Eu vou compartilhar algumas perguntas no chat. Todo templo é construído com sacrifício. Nós temos um templo aqui na nossa cidade, que também foi construído com sacrifícios. Então a gente não precisa de sacrifício para construir um templo hoje, mas a gente precisa de algum outro tipo de sacrifício. Então, quando estivermos assistindo a experiência do John Tanner, queria que vocês pensassem nessas perguntas. Quais sacrifícios o Senhor pede de mim hoje? Como eu tenho respondido a Ele para esses sacrifícios? Quais sacrifícios ainda preciso fazer para passar mais tempo no templo, que é o que o presidente Nelson tem nos pedido? E eu queria que a gente ponderasse ao assistir essa história do John Tanner, tá bom? Depois eu queria ouvir alguns comentários de vocês sobre isso. Meu marido, John Tanner, era um homem bom e generoso. Era também um homem abastado. Mas nem todo o seu dinheiro podia salvá-lo. 7 médicos renomados examinaram sua perna e todos falaram o que ele não queria ouvir. John, essa lesão logo irá vencê-lo. Não dá para salvar sua perna. Ela precisa ser amputada ou o levará à morte. Eu agradeço muito por seus esforços, Dr. Black. Mas a minha perna veio ao mundo comigo. E partiremos dele juntos. John, ser teimoso nesta situação... Obrigado, doutor. Mas minha perna e eu vamos embora agora. John, pelo menos a mantenha sempre seca.
John saiu do consultório com duas intenções: deixar tudo em ordem nos seus negócios e, com o tempo que lhe restava, fazer todo o bem que pudesse. A oportunidade surgiu por meio de um cartaz. Como John era ministro batista leigo, desejoso de proteger seus irmãos, preparou-se para denunciar aqueles élderes mórmons como impostores. Sei que Deus enviou mensageiros celestiais à Terra novamente e que ele chamou um profeta, Joseph Smith, para revelar as palavras dos antigos profetas. John, eu já cansei dessa história de Bíblia de ouro. Gostaria de tomar um café comigo e a Catherine? Obrigado, Barton. Mas quero ouvir o que eles têm a dizer. Um profeta do livro de Mórmon disse: "E agora, meus queridos irmãos, quisera que viesseis a Cristo, que é o Santo de Israel." Enquanto os élderes, Simeon e Jared Carter, ensinavam naquela noite, um sentimento muito forte como nunca havia experimentado encheu o coração dele. Com licença. Será que você teria um exemplar desse livro para mim? É claro que sim. Podemos nos encontrar depois para conversar mais sobre ele? Nos dias que se seguiram, ele estudou aquele livro cuidadosamente, comparando cada detalhe com a Bíblia. Sim, eu acredito em tudo. Para John e eu, tudo o que aqueles élderes mórmons nos ensinaram nos trouxe um espírito inegável. O senhor aceita o convite do Salvador para o batismo? Eu sei que o batismo é essencial, mas eu não posso. A minha perna. Veja, a minha perna, ela não suportaria. E estou prestes a partir desta vida. John Tanner, você acredita que Jesus Cristo curou um homem manco às águas de Betesda? Ah, sim, com toda certeza do meu coração. Os seus discípulos, Pedro e João, também não curaram um homem que era coxo de nascença à porta do templo? Se o poder do sacerdócio existia na igreja primitiva, também não deveria existir na igreja restaurada? Sim. Você tem fé suficiente para ser curado? Sim. Sim, eu tenho. Portanto, John Tanner, em nome de Jesus Cristo e pela autoridade de seu sacerdócio, ordeno que levante-se e ande. Não precisa ter medo. O Senhor pode fazer todas as coisas. Posso andar. Obrigado, Senhor.
John quis ser batizado naquela mesma noite. E, embora não se apoiasse naquela perna havia 6 meses, caminhou os 400 metros até o Lago George. Depois, caminhou até sua casa, agradecendo a Deus sem cessar. Amo vocês, meninos! Até logo, mãe! Desde sua conversão, John procurou dar o melhor de si. Forneceu suprimentos e equipamentos para que 2 de nossos filhos, Nathan e John Joshua, e mais 50 homens, fossem ao acampamento de Sião. Alguns meses mais tarde, ajudou financeiramente 7 famílias que seguiam para Kirtland e Missouri. John, Elizabeth, isso não é um mandamento. É uma palavra de sabedoria. Mas a história de John Tanner não se resume apenas às coisas que ele ofereceu. Inclui também o que ele teve que abandonar. No dia em que aprendeu sobre a palavra de sabedoria, nunca mais usou tabaco ou bebeu café, chá e bebidas alcoólicas. Barton, que bom recebê-lo em nossa casa. O John foi muito gentil convidando-me para um café. Agora você só precisa encontrar um amigo que não use mais leite nem açúcar. Enquanto preparávamos para juntar-nos aos Santos, John vendeu nosso hotel, muitas casas, 2 fazendas, pomares, um laticínio, uma serraria, uma ilha e mais de 890 hectares de área florestal. Obrigado, John. Muito obrigado mesmo. No início de dezembro do ano seguinte, a igreja estava com sérios problemas financeiros. Prestações da compra do terreno do templo estavam vencidas. Os recursos haviam se esgotado e a execução da hipoteca era iminente. Temos 2 ou no máximo 3 semanas. Depois vão executar a nota. Derrubaram as paredes e acabaram com tudo. Não sei mais o que podemos fazer. Obrigado, irmão Rigdon. Mas acho que há algo que podemos fazer. Que um milagre possa ocorrer. Que teus propósitos sagrados possam acontecer. Imploramos por tua misericórdia e ajuda, e que nos envie alguém com recursos para pagar a hipoteca e salvar o templo. Você está bem? Sonhei que precisam de nós em Kirtland. Quando partimos? Imediatamente. Para nossa viagem até Kirtland, precisaremos de 55... Espere um minuto, John. Você disse Kirtland, em Ohio? Ao nos prepararmos para partir, a maioria das pessoas da cidade achava que John tinha ficado louco. Fica a centenas de quilômetros. Estamos no meio de dezembro. Agradeço sua preocupação, Barton, porém ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Embora amigos tivessem tentado nos dissuadir, no dia de Natal de 1834, pegamos nossa família, algumas outras pessoas, todos os nossos pertences e partimos. 800 quilômetros depois e 25 dias mais tarde, nossa família, exausta e cansada do frio, finalmente chegou a Kirtland. Sabíamos que devíamos estar lá, porém não sabíamos exatamente o porquê. Porém, quando finalmente nos encontramos com o profeta, todo o rigor da jornada pareceu desvanecer-se. E eu sou Joe Tanner. Irmão Tanner, conheço a bondade de seu coração. Acho que Pai Tanner seria um nome melhor para você. Se tivéssemos chegado a Kirtland no dia seguinte, o terreno do templo teria sido executado. Porém, John pagou a dívida de $2.000 e recebeu em troca uma nota promissória de Joseph. Ele ainda emprestou com grande satisfação $13.000 ao comitê do templo e assinou uma outra nota promissória de $30.000. Fez tudo isso enquanto ainda fazia doações ao fundo do templo. John nunca o teria dito, mas eu vou dizê-lo. Por causa de John Tanner, o templo foi salvo. Quando o templo ficou pronto, recebemos a bênção de participar da dedicação. Aconteceram milagres não apenas dentro daquele lugar sagrado, mas também fora.
Durante uma das sessões, nosso filho Myron convidou-me para ir até o templo e ver os anjos que estavam no telhado. Foi uma manifestação celestial que nunca esqueceremos. Mas a ajuda de John não parou por aí. Ele investiu muito dinheiro na tentativa de manter em funcionamento o banco patrocinado pela igreja. Apesar de seu sacrifício, o banco Kirtland Safety Society fechou em novembro de 1837. E com ele foi-se o que restava da fortuna de John. Sem aborrecer-se, ele estava determinado a seguir o profeta. Então iniciamos a jornada de 1.600 quilômetros até Missouri com 9 de nossos filhos. Paguei minhas obrigações e fiquei apenas com um cavalo cansado, um carroção velho e $7,50. Por favor, senhor. Tem um pouco de leite para minha família e um pouco de pão se estiver sobrando. Estamos com fome. Olá, meu filho. Qual é o seu nome? O meu nome é Joseph Smith Tanner. Não, senhor. Eu imploro. Eu disse meu nome errado? Não. Você disse seu nome certinho. Em apenas 3 anos, saímos de uma vida abastada para uma de esmolas. Depois, nossa preciosa filha, Philomília, ficou muito doente e morreu durante a viagem. Quando prosseguimos com os santos novamente, estabelecemos-nos em Montrose, do outro lado do rio, em Nauvoo. Trabalhamos arduamente para reconstruir e pagar as dívidas da igreja, que ainda eram da época de Kirtland. Meus irmãos e irmãs, os seguintes irmãos foram chamados para servirem em uma missão: Parley P. Pratt, Brigham Young, John Tanner, Wilford Woodruff. Então, na Conferência de Abril de 1844, ele foi chamado para servir em uma missão nos Estados do Leste. Com sua fé inabalável, preparou-se imediatamente para partir. Lyman White. Irmão Joseph. Pai Tanner. Parto hoje para a missão. Mas antes, há algo que gostaria de acertar com você. É sobre o empréstimo para pagar o terreno do templo de Kirtland. O Senhor o chamou, Pai Tanner. Nesta época tão importante, para que pudesse construir seu reino por meio de sacrifício. Sou eternamente grato por sua dignidade e por ter atendido ao seu chamado. Eu estou em dívida com você. O que devo fazer com esta promissória? Irmão Joseph, a única dívida é a de gratidão. E essa é minha. Que Deus o abençoe, Pai Tanner. Seus filhos nunca mais terão que pedir esmola. Estima-se que, no total,
John deu mais de $50.000 à igreja. Ele encontrara a pérola de grande valor e não se importou com seu custo. John Tanner não apenas entendia a lei da consagração, ele a vivia. Pai Tanner! Tá mudo. Desculpa. Bem, amigos, ao ver essa experiência de John Tanner, quais são os seus pensamentos e sentimentos, e especialmente sobre as perguntas aí do chat que vocês gostariam de compartilhar. Queria ouvir um ou duas respostas. Dá até vergonha, né? Eu tô ainda me recuperando aqui das lágrimas, chorando da história do John Tanner, mas assim, é, é algo incrível saber que hoje, né, o Senhor, ele nos pede tão pouco, assim, perto do que John Tanner sacrificou, né? Hoje o Senhor, ele nos pede 10% daquilo que ganhamos como mandamento. Ele nos pede que nós frequentemos o templo pelo menos uma vez por semana. Uma única sessão, não são várias que nos são pedidas. Ele nos pede uma horinha da nossa semana para estar no templo. Ele nos pede para estar na casa do Senhor aos domingos e guardar o dia do Senhor. Se nós pararmos para analisar, ele não nos pede muito. Em relação ao templo, John Tanner, ele deu tudo, né? Ele deu todos os bens, ele deu tudo que tinha. E quando nós fazemos os convênios no templo, ele nos pede para darmos ao Senhor todos os nossos bens, todos os nossos talentos, né? Tudo aquilo que nós sabemos fazer de melhor. E ele vivia isso na sua plenitude. Esses dias a gente até estava comentando sobre uma pessoa em específico que eu vou até depois dessa aula aqui mandar uma mensagem e pedir desculpa para a pessoa, porque tem uma pessoa específica que ela vive em função da igreja, sabe? Todos os amigos dela são amigos da igreja. De segunda a domingo, não, de segunda não, que segunda-feira é o único dia que a pessoa não está, mas de terça a domingo a pessoa está na igreja. Todos os dias da semana, se você for na igreja, todos os dias à noite na capela, a pessoa tá lá. Domingo a pessoa tá lá, não falta, vai doente, fez uma cirurgia, foi operado para a igreja. Todas as atividades da estaca, tudo. A atividade é das moças, a pessoa nem participa das moças, a pessoa tá lá. E assim, é uma pessoa que ela tá em tudo, tá no coral, não, nem canta, não tem uma voz de sabiá, não é um alecrim, mas ela tá no coral, tá. E durante eu assistindo isso aí, eu falei, caramba, só que é uma pessoa que cobra que todos sejam como ela, entendeu? E julga quem não é como. Então, eu fiquei muito chateada da pessoa ter me julgado porque eu fiz uma coisa em vez de ir para
em vez de eu ir para, como que é o nome daquela atividade que tem na noite de integração, eu Sim. tinha ido para casa da minha avó. E eu fui para casa da minha avó e não fui para noite de integração. E a pessoa virou para mim e falou assim: Mas por que que você foi para casa da sua avó e não foi para noite de integração? Eu falei: Porque eu fui ver minha avó. Não, mas é prioridade. E aí eu fiquei muito chateada, sabe? Eu falei: Nossa, como que tá me julgando? E parando para perceber é exatamente isso, né? É nós priorizarmos o Senhor acima de todas as coisas. Isso é muito difícil. Por exemplo, hoje muitas pessoas têm que fazer um sacrifício de pagar um Uber para ir até o templo. Antigamente era para pagar a caravana para ir até o templo. Então o Senhor ele pede um sacrifício financeiro, mas hoje, para quem mora aqui em Belém, esse sacrifício ele é quase que mínimo, que se você conversar direitinho na sua ala, às vezes você consegue até carona, ou junta dois, três irmãos, mas ainda assim é um sacrifício, ainda assim é um dinheiro que você tem que despender, sabe? Então, quando você pergunta aqui, né, como eu tenho respondido a ele, eu tenho me esforçado, mas eu confesso que, em comparação, eu tenho falhado, porque muitas das vezes eu prefiro ir para casa da minha avó do que numa atividade da igreja, sabe? Quando os meus filhos, por exemplo, que eu não consigo ninguém para ficar com eles, eu tenho três crianças pequenas, eu, como mãe, ainda não consigo deixá-los sozinhos no templo e entrar. Eu fico desesperada. Então, muitas das vezes, se eu não consigo ninguém para ficar com eles, eu deixo de ir. E confesso que parte de orgulho também, né? Porque eu poderia muito bem jogar no grupo da minha ala e ficar enchendo o saco das irmãs toda semana, pedindo, irmãs, alguém pode ficar com as minhas crianças só para eu ir no templo rapidinho? Mas aí vem daquele coisa de você não querer incomodar, não querer ser um estorvo, né? Então, assim, eu me coloquei nessa situação, sabe? Então, eu acho que sacrifício que a gente pode fazer muitas vezes é sacrificar o orgulho, né? Pedir ajuda para as irmãs, ver se as irmãs podem me ajudar para que eu possa passar mais tempo no templo. Porque realmente, assim, quando você tem três crianças pequenas, é muito difícil você organizar a sua logística para conseguir estar lá. Inclusive, o meu filho mais velho, que agora faz batistério, que fez 12 anos, ele me cobra muito isso, sabe? Porque quando ele fez 12 anos, eu prometi para ele que a gente iria todos os sábados para o templo. E todo sábado ele fala: Olha, hoje é mais um sábado que a gente não vai. Ele lembra, sabe? Ele me cobra. E, então, assim, muitas das vezes não é não querer ir, é não conseguir. Só que agora, pensando aqui, eu acho que eu tenho que sacrificar um pouco o meu orgulho. Obrigado, Letícia. Obrigado por compartilhar. Eu oro para que a gente possa ponderar, né? Que fazer essa autoavaliação e ver o que que a gente precisa sacrificar hoje. Esse é o nosso turno, meus amigos. Essa é a nossa vez. O turno do John Tanner já passou. Ele fez bem o turno dele. O Senhor pediu algumas coisas dele e ele respondeu prontamente a tudo que o Senhor pediu a ele. Ele encontrou a pérola, né? Como o William falou no início da aula, os santos naquela época, talvez eles não tinham, alguns deles não tinham a visão da importância do templo. John Tanner é um exemplo que ele entendia a importância. E ele encontrou a pérola e ele estava disposto a dar tudo, tudo pela pérola. Eu oro para que o templo possa ser essa pérola para nós, que a gente possa estar disposto a dar tudo, tudo pelo templo, pelos nossos convênios, pelo Evangelho de Jesus Cristo, sem reservas, né? E fazer o sacrifício que o Senhor exige de nós. O templo em si não vai, a construção de um templo não muda a vida de ninguém, mas o tempo que passamos no templo muda a nossa vida. A quantidade de tempo que a gente passa lá dentro muda. Construir o templo não muda a vida de ninguém. O tempo que a gente passa no templo muda a nossa vida. Por isso o presidente Nelson fala que a gente precisa passar mais tempo no templo. Eu oro para que a gente possa avaliar como nós estamos nos saindo e ver que tipo de sacrifícios a gente precisa fazer hoje para demonstrar que o templo, as ordenanças, a casa do Senhor é uma verba para nós. Eu sei, queridos amigos, que o templo é a casa do Senhor. Vale todo sacrifício.
qualquer sacrifício. Hoje o sacrifício que a gente precisa fazer é o de tempo para estar no templo. Vale a pena. Vale a pena. Nessa vida e na eternidade, o sacrifício que fizemos. E dessas verdades eu testifico a vocês, queridos amigos, hoje, e digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado pela